Sejam bem-vindos a mais um episódio do My Farm Podcast. Hoje aqui com a doutora Valdirene. Obrigada. Tudo bom, doutora? Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a presença da senhora, ter aceitado esse humilde convite desse humilde podcast, dessa humilde farmácia de manipulação. E é uma grande honra ter a senhora presente aqui com a gente. Obrigada pelo carinho. Oxi! E pessoal, para quem ainda não conhece, esse é o My Farm Podcast. O My Farm Podcast ele é idealizado pela farmácia de manipulação My Farm. Nós ficamos localizados aqui em Porto Velho, Rondônia. Entretanto, a gente entrega para o Brasil inteiro e até para outros países. E somos a única farmácia da região norte com certificação de qualidade ISO 9001, o que acaba garantindo uma maior qualidade em relação aos nossos processos e também ao nosso produto. E esse podcast ele é patrocinado pelos laboratórios Biomed. O Biomed ele tem hoje 14 unidades aqui no estado de Rondônia, sendo essa 2 unidades aqui em Porto Velho e dessas 2 unidades, uma unidade KIGE, onde faz toda a aplicação de vacinas e também de exames laboratoriais. E a gente vai deixar o contato aqui do laboratório Biomed, é só falar que você viu esse episódio e que você veio indicado pela My Farm, e chegando lá você vai ter um singelo descontinho que a galera do comercial vai liberar para vocês. E também um grande patrocinador nosso, grandes amigos nossos, é o pessoal da Saga Medical, que são uma empresa aqui da região norte. Eles atendem toda a região norte, eles são especializados na distribuição e comercialização de órteses, próteses e também de outros insumos para a área médica. E se você que é médico ainda não conhece a Saga Medical, a gente vai deixar também o contato deles aqui. É só entrar em contato com eles, falar com a galera do comercial para fazer uma apresentação geral de todo o portfólio de produtos que eles têm hoje, que são os melhores produtos do Brasil, e você só encontra aqui com eles. E partindo agora para o mais importante, doutora, eu estava muito ansioso por esse episódio, doutora. Você não tem noção, tanto que quando falou assim, doutora Valdirene confirmou, eu falei, vai ser top. Doutora, mas antes da gente começar, só para a galera que ainda não te conhece, certo, que eu acho muito difícil, porque a doutora Valdirene é do Rocha. Quem que é a doutora Valdirene? Então, eu sou cearense, né? E a minha formação eu fiz na época na Federal de Belém do Pará, onde eu fiz medicina. E o último ano eu já fui para São Paulo. E São Paulo eu fiz a minha formação em ortopedia no servidor público de São Paulo. De lá eu fiz a minha subespecialidade na Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz ortopedia infantil, neuromuscular, que é uma subespecialidade dentro da infantil, e por último joelho. Concomitantemente também eu fiz uma pós-graduação na Universidade Metropolitana de Santos, que foram 2 anos, né? Aí terminando essa jornada de subespecialidade, aí eu vim em Porto Velho em 2004, eu lembro como hoje. Dia 24 de junho de 2004. Já tem um Saí de uma temperatura de 7, cheguei aqui com uma temperatura de 40, pensei que eu ia morrer, mas deu tudo certo, né? E assim, desde lá eu estou aqui, né? Mas foi assim uma jornada bem longa. Há 2 anos atrás eu peguei a presidência da SBOT. A SBOT é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Eu fiquei por 2 anos como presidente. E atualmente eu sou a delegada da região norte da cirurgia de joelho, então a referência de cirurgia do joelho está no meu nome. Fiquei muito honrada pelo convite, né, da SBCJ, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Olha só, doutora, que legal. Isso aí eu admito que é informação nova. Não estava aqui no meu script de apresentação. Uhum. Então, doutora Valdirene é uma grande referência da região do Brasil em joelho. É uma afirmação, doutora. Obrigada, agradeço. Doutora, mas deixa eu te perguntar agora uma dúvida, até uma dúvida minha que eu tenho. Eu sempre vi, né, e visualizo, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, que a ortopedia ela sempre foi muito dominada pelos homens, né? Os homens ortopedistas. E também quando se fala em joelho, eu admito que eu não conheço no Brasil uma mulher
ortopedista especialista em joelho. E eu acho isso muito legal e fantástico. E eu até gostaria de entender um pouquinho essa história de como que a senhora entrou na ortopedia. A ortopedia é engraçado como são as coisas. Quando eu comecei a fazer a medicina, assim, logo assim, quando eu passei, eu falei assim, vou fazer cirurgia plástica. Plástica, doutora? Eu falei assim, vou fazer plástica. E aí, quando eu terminei, assim, já no segundo ano de medicina, eu tive um contato, um prazer imenso, um prazer de ter conhecido um médico que foi referência, ele já está falecido, que era o Dr. Humberto Maradei. Dr. Maradei, que era o irmão do João Maradei, né? Que ainda estão lá, tem um hospital, que hoje quem toca o hospital é o João, que é o filho do João Maradei. E eu vi ele tratando de pé torto, né? Que é uma patologia, uma criança nasce com a deformidade com pé torto congênito. E eu vi ele cuidando daquelas crianças, era um amor, era um homem de quase 2 metros de altura. O Humberto, ele era 4x4, sabe? Ele era grande, gordão, né? E aí eu ficava vendo aquele carinho que ele tinha assim, pronto, não vou fazer cirurgia plástica. Foi assim, amor à primeira vista. Que legal. Muitos acham que eu fiz ortopedia por causa do meu esposo. Juan, ele é ortopedista, mas não. Por sinal, quando eu escolhi na frente dele, né? E assim, e a minha personalidade deu muito certo, porque assim, a ortopedia é uma especialidade que 1 mais 1 é 2, não existe 1,5 nem 2,5, então ela é muito redonda, é uma especialidade muito dinâmica, né? E eu achava também que não precisava estudar tanto, ortopedista, caiu, bateu, tem um raio-x, tem uma fratura. Depois que eu fui ver o universo que tem para estudar. Porque a ortopedia, ela se divide entre a traumatologia e a ortopedia. A traumatologia é o estudo do trauma, são as fraturas. E a ortopedia é da doença, né? Então, assim, não me arrependo. Agora, quando você fala em mulher, realmente é uma especialidade que nós somos em poucas, né? E joelhos nós somos menos ainda, né? Então até eu gosto de falar, quando vou nos congressos de joelho, na infantil você vê um pouco mais de mulher, mas também não são muitas. Mas quando você vai no joelho, se você vê 10 mulheres num congresso todo, de 1.800, tem muito, né? Então assim, mas o que acontece? Eu sempre falo, gente, se você quer fazer ortopedia, você tem que se adequar ao ambiente dos meninos. Então, você está entrando no clube do Bolinha. Então, você tem que andar conforme eles, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba atrapalhando. Né? Como assim? Você está numa roda de meninos, você quer contar uma piada, você está lá, os meninos seguram mais um pouco, né? Então, assim, você tem que meio que se moldar. São machistas? São, mas isso é da natureza o quê? Masculina, né? Então, você tem que se adequar. O que você tem que fazer como mulher? Conselho para as meninas que querem fazer ortopedia. Estudem muito e trabalhem. Que aí você vai ter o seu quê? Seu reconhecimento. Não precisa brigar, não precisa fazer tudo para ter seu espaço. Basta você estudar e mostrar competência. Aí você ganha respeito. Esse é o meu... Que legal. Né, a orientação que eu dou. E doutora, a gente foi levantar algumas informações, até mesmo em conjunto com o pessoal da Saga, e a gente viu que a senhora era a única especialista em prótese de joelho. Prótese de joelho. No começo eu achei que era brincadeira. E aí a outra empresa também, os meninos têm feito o levantamento, parece que tem uma que faz, mas eu não conheço. Assim, tem uma colega também que faz, assim, agora, o que eles me falaram que como chefe de equipe, como médico principal, parece que sim. De revisão, não tem outra mulher como chefe que faz. Só senhora. Sinal, eu terminei uma revisão, vim para cá. Correndo. Por isso que tá a marca aqui do gol. Mas eu fico feliz, assim, precisamos de mais. A ortopedia precisa desse lado mais feminino. Perfeito. Né? Os pacientes gostam, quer dizer, apesar que eu tenho essa cara de braba, eles falam que eu sou muito braba, né? Mas a gente precisa de um lado feminino também na especialidade. Que legal, doutora. Mas assim, eu imagino também que é carregar uma grande responsabilidade, porque demais. Já são poucas mulheres, né? Sabe por que eu te falo em grande responsabilidade? Eu sempre comento isso. Então, assim, você fala assim,
vamos supor que eu me chamo Raimunda. Aí eu falo assim, pois é, eu operei com o doutor Francisco. Aí você fala, dona Raimunda, você operou com o doutor Francisco? Foi. Aí mistura, dilui, porque quantos homens? A pessoa até esquece, né? Ela operou, não esqueci, eu acho que não é Raimundo, não sei, ela operou com um médico, com um ortopedista, né? Agora, operar com a doutora Valdirene, eu sei que o nome é grande, mas não importa, eu operei com uma mulher. Com a mulher fica, mas como assim, uma mulher? Aí a gente fica muito em evidência. Uma mulher do Rocha, que é a doutora Valdirene. No final, a gente, realmente, a responsabilidade é um pouco aumentada. Porque, querendo ou não, o teu resultado, é aquilo que eu estou te falando, às vezes a pessoa até esquece do nome, mas a tua referência como mulher até atrai também. Eu achei tão bonitinho, semana retrasada, senão até já solicitei a cirurgia dela. Ela veio do interior de Belém do Pará, agora eu não sei qual local, mas até o final eu vou lembrar. E eu achei bonitinho porque ela resolveu não operar na capital, ela é do interior, lá de Belém, e ela disse que uma vizinha dela, que eu tinha operado, uma conhecida dela, de prótese, que a paciente estava bem e tudo, ela ligou para cá, pegou referência de mais outros pacientes, resultado, ela veio de Belém do Pará para fazer a cirurgia. Assim, já veio gente do Acre, a penúltima acho que foi Macapá, Boa Vista, né? Mas essa, assim, a de Belém já é o segundo. Então, assim, eu fico feliz. Vem por curiosidade, né? Para conhecer, né? Aí a gente fica feliz, né? Agradeço bastante até a confiança, mas que é uma responsabilidade muito grande. E eu acho muito legal, doutora. Muito bacana mesmo. E lhe parabenizo, porque eu imagino que não deve ser fácil. Não, não. E é muito bom ver isso. É muito bom ver essa força, né, numa área antes dominada pelos homens, e a gente tem que mudar de fato isso aí, que a gente tem que dar um 360 nisso. Mas a gente não está para concorrer com eles, a gente está para agregar. É perfeito. Né? Eu acho que é isso, perfeito. sabe? Agregar, todo mundo assim. E isso é uma junção de força, porque quem que ganha com tudo isso? O paciente. Não, eu sou a melhor, não, agregar. Né? O paciente ter escolha e se sentir mais acolhido. Sensacional. Né? Sensacional. E falando em acolhimento e falando em paciente, a senhora sabe que isso aqui também vai ser uma consulta agora, né? Pode ser. Que eu tô com umas dúvidas de joelho que você nem sabe, que inclusive eu acho que vai ter que marcar ali um negócio mais assim, mais aprofundado. Doutora, e admito, é verdade mesmo. Esses dias atrás deu uma sentida assim no joelho, aí eu falei, ixi, não tá normal esse negócio não. E aí minha vizinha falou, rapaz, isso aí pode ser artrose. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é artrose? Inclusive eu até pergunto, doutora, o que é artrose? Então, a artrose é quando a articulação, ela começa a ter uma degeneração. Doutora, mas a senhora falou dois nomes difíceis, artrose e degenerativa. O que é isso? É o desgaste. Perfeito. Então, assim, a articulação, né, a gente tem prazo de validade, né? Então, quem usa mais vai gastar mais rápido, né? Então, tem várias influências. A artrose, você pode ter de alguma doença metabólica e você tem um desgaste mais rápido. Um sobrepeso pode te dar um desgaste mais rápido, né? Então, ela é multifatorial. Às vezes, uma fratura, uma sequela de fratura pode dar um desgaste mais rápido. Às vezes, uma indicação não tão precisa de uma cirurgia de joelho, você pode também evoluir para um desgaste mais rápido. A artrose, diferente de artrite, que às vezes a pessoa confunde tudo, artrose, artrite. A artrite é inflamação, a artrose é desgaste. Mas o mesmo desgaste, você pode ter um desgaste só, eu falo assim, você lembra de osso e cartilagem? Doutor, é tudo a mesma coisa? Não. Eu sempre falo, vocês olham a parede, o que você está vendo de reboco e de pintura, aquilo ali é a cartilagem. O osso, que é o joelho, é o tijolo. Então, às vezes você vai ter um desgaste só da pintura, só do concreto, ou mais aprofundada, que é o ósseo, né? Então, assim, a articulação no paciente jovem com desgaste, a gente tem que pesquisar o porquê dessa causa, que não é o normal. O normal usual é paciente de 70, 80, sabe? Depois, no paciente de 60 anos que veio comigo,
A menina colocava no bolso. Eu chamo menina de 60 anos, mas colocava no bolso. Qualquer menina de 20 anos. Então, hoje mudou muito o perfil, né, do paciente. Hoje a gente vê que tem pacientes hoje que se cuida muito, né? Então, assim, a articulação do desgaste, você tem que entender o porquê disso. Então, você chega para mim e fala que tem desgaste, você é um paciente jovem, eu iria investigar. Eu acho que você não tem artrose. Tomara, doutora, porque eu já fiquei preocupado. Né? Eu já fiquei preocupado porque eu já imaginei assim, meu Deus do céu, se eu tiver um trem desse aí, é só cirurgia mesmo, doutora, ou não? Tem como dar uma... Não. O paciente com artrose, mesmo paciente com artrose mais severa, o que é que a gente faz? A gente entra com um trabalho de fortalecimento. Aquele começo, a base tem que começar com fisioterapia. Perfeito. Todo ortopedista tem que andar à mão com vários fisioterapeutas. Tá? Não tem como, e é uma especialidade que tem que andar em conjunto, porque para fazer um equilíbrio muscular, um alongamento, depois um trabalho de fortalecimento, isso é muito importante, com o uso de medicação, que a princípio você tem que fazer medicação para melhorar essa parte álgica de dor, às vezes fazer em conjunto também com especialista de dor, por que não? Sim, porque isso que eu te falo, é um somatório de várias especialidades para o bem comum que é o paciente, o bem-estar do paciente. Tá? Quando você começa a indicar as cirurgias, nem tudo finaliza numa prótese, né? Você vai se calcular o tanto que teve de desgaste, a idade do paciente, porque você já quer perguntar o que é uma prótese? Eu já gostaria também, a doutora. Prótese, você só vai indicar uma prótese no paciente quando você teve falência de todos os tratamentos, tá? E assim, a prótese, eu sempre falo para o paciente, eu gosto de colocar 2 caminhos, um caminho tortuoso que vai chegar lá no destino final e uma linha reta que vai deixar. Eu gosto de fazer isso no consultório. Eu falo assim, dona Raimunda, se a senhora é a paciente que vai fazer o caminho que é tortuoso, né? Que a senhora chega para mim e fala assim, olha, eu sinto dor, mas eu faço uma fisioterapia, eu passo de dias sem ter dor, eu passo semanas sem ter dor, eu tomo uma medicação, eu passo sem ter dor, não é todo dia que eu tenho dor, então, mesmo com artrose, mesmo com desgaste, não tem indicação de fazer a prótese, porque uma prótese primária, a principal indicação é o paciente chegar para você, é ele que tem que se enquadrar, se ele está nesse paciente do caminho longo ou do caminho mais estreito, porque o caminho que vai direto para a indicação da prótese é o paciente que fala assim, doutora, eu sinto dor. E o sinto dor todo dia, você tem que analisar o paciente, não pensar só no joelho. Porque eu sempre falo para o paciente, quando o paciente quase todo dia tem dor, o que é que acontece com ele? Ele tem comprometimento cerebral. Ele fica assim, cérebro? Por quê? Porque ele não dorme direito. Perfeito. Então, de madrugada, principalmente as mulheres, acordam 1, 2 vezes para ir no banheiro. Então, o trajeto da cama, o vaso sanitário e a volta, ela perdeu o sono. Então, se ela perdeu o sono, ela tem o quê? Irritabilidade do sono. Tem aquela vovó que passa o dia reclamando, não é que ela está reclamando, ela está irritada e passa o dia todo dormindo. Ela pesca, ela senta assistindo televisão, ela está cochilando. Porque ela tem ressaca de sono. Porque à noite ela não dormiu a noite direito. Né? Aí eu falo, vai dar problema também no estômago. Ué, por quê? Claro, tanto tomar medicação, sabe? Vai dar problema renal. A minha sogra fez uma alteração renal. Quase ela fez diálise. De tanto tomar o quê? As medicações anti-inflamatórias que vende nas farmácias normais, né? E aí vai o fígado, né? Aí eles ficam pensando. Então, assim, é uma somatória de muita coisa. E o idoso, a gente tem que tomar cuidado, porque é muito importante a qualidade de vida. Porque o idoso, ele com dor, ele fica alegre ou fica triste? Ele fica triste. Então, o paciente triste, ele começa a ter depressão. Uns emagrecem muito, outros engordam. Ambos não querem fazer o quê? Sair de casa. Não querem sair de casa. E isso fica um ciclo vicioso. Se não sai de casa, eles têm o quê? Perda muscular. Se tem perda muscular, até o fato de se levantar de uma cadeira tem dificuldade, né? Então, isso você diminui muito o quê? A sobrevida. Porque se você, de repente, tem um paciente que é super ativo e ele começa a ficar dentro de casa, aumenta a depressão e aí, o que a gente vê? Vive pouco.
Então você pega uma paciente dessa, você coloca, faz uma cirurgia, coloca para andar, melhora a qualidade de vida, você vê elas viajando. Vira e mexe, fica, doutora, me dá uma autorização aí para viajar, porque elas param, né? Eles ficam pensando que elas são traficantes, é muito engraçado. Né? Elas ficam do bip, da prótese, né? Que a prótese passa, Oxe, né? Pega. Pega. Eu não sabia disso, não. Pega. Ela fala, e elas vêm bravas, doutora Valdirene, eles me colocaram lá achando que eu estava traficando. Eu falei, não, menina, é por causa da prótese. Aí eu ajo fazer carta, ó, você tem uma prótese de joelho, não tem problema, porque pega. Oxe, eu não sabia, não. Rapaz. E assim, indicar a prótese, além disso, o que é assim, o mais importante, porque assim, nos livros eles falam, a gente tem 3 grandes indicações de por que fazer uma prótese. Você vê, é idade, desgaste e dor. Idade é importante para mim? Não. Eu já operei paciente de 30 anos, paciente portadora de artrite reumatoide, não tinha um desgaste terrível, entendeu? A paciente com muita dor. Então, idade tem. Paciente mais jovem de 30, paciente mais idoso, 86 anos. Era uma paciente que eu tinha operado a prótese há muitos anos atrás. O outro joelho ficou muito ruim, ele juntou. Eu falei assim, eu só opero se todos os seus filhos for vir aqui, porque paciente de 86 anos. Eu falei, eu não gosto, eu não era nem para estar falando isso, senão você animar. Porque o risco é maior, né? Mas é uma paciente que o cardiologista liberou e tudo, colocamos. Então, idade não é tão importante, né? Desgaste, não. Eu já operei paciente com desgastes muito graves, com deformidades muito graves e com pouca deformidade. Agora, dor, não. Dor é o divisor das águas, porque é aquilo que eu te falei, porque começa a entrar, e a minha maior preocupação no idoso é a depressão. Perfeito. Tá? Que só afunda realmente, aí ele sobrevive menos. Legal. E, doutora, isso aqui é uma prótese? Isso aí é uma prótese. Perfeito. Esse trem aqui, ele vai na articulação. O que o paciente, às vezes ele fala assim, ai doutora, foi colocado uma prótese, o que é uma prótese? Né? Para explicar. Eu falo assim, quando você hoje quebrar o seu dente, a forma mais simples, você tem que explicar para a pessoa poder entender. Que eu começo a falar, não, a gente faz um corte, você faz, eu vou colocar, você faz um corte na prótese e vão ficar olhando. Então assim, se você for fazer, quebra um dente, dentista, se o dente estiver ok por dentro, ele não vai mais arrancar seu dente. Ele vai colocar um dente por cima. Então a prótese, tá dando? Então a prótese, o que acontece? Isso aqui, embaixo aqui, tem uma articulação que está completamente gasta, né? O que a gente faz? Lapida e encaixa esse metal. Ah, doutora Valdirene, tem que ser um metal? Tem que ser um metal. Né? Tem uma marca francesa que eles têm colocado de cerâmica, mas não chegou no Brasil, caríssima, ainda está em estudo. Então, isso aqui é uma liga metálica. Então, a gente encapa aqui no fêmur, que é o osso da coxa, encapa aqui na tíbia, né, que é o osso da perna, e coloca esse plástico. Ah, doutora, bota o plástico, bota. Imagina você andar fazendo isso. Não dá, né? Não dá. Aí você coloca isso aqui, que é esse pólio, e aí encaixa. Então o paciente, ó, ele senta, dobra e estica. Aí você pergunta, e por que para de doer? Você consegue com essa prótese fazer o alinhamento, deixa a perna lá retinha de novo, né? Devido a esses cortes que é colocado. Aí você pergunta, mas por que para de doer? Primeiro que eu encapei o osso. Então, o osso que está em contato com o outro, ele causa muita dor. E olha aqui, se você for olhar a distância de um osso para o outro. Perfeito. Então, assim, você faz uma prótese dessa, uma coisa que o paciente sempre me perguntava, com quanto tempo eu vou andar? Dia seguinte. Então, você faz uma cirurgia dessa grande, dia seguinte, o paciente já anda. Você já coloca ele em pé para andar. Legal. Tá? Legal. E substitui totalmente a articulação. A cartilagem que tem aqui. Você substitui a cartilagem que não tem mais, que né? não tem mais, que perfeito. Ela está praticamente gasta. Perfeito. Dificilmente você pega um paciente que gasta igual. Geralmente ele gasta mais um lado, ela entorta. Você gasta mais entorta para o outro lado. Por isso que tem pacientes que eles já eram... A gente tem muito cuidado com alongamento, com o alinhamento do paciente, porque o ideal é todo mundo ter a perninha reta.
né? Você fala assim, a perninha dele é tão bonitinha, tortinha. O que acontece? Com a idade, ele vai entortar, porque vai gastar desigual. Parecendo aquele zuninho, velho, que vai abrindo as perninhas assim. Você fala assim, não, mas doutor, quando eu era jovem, eu não era tão torto. A gente sabe disso. Porque o joelho ele tem que ser reto. O joelho, ele não pode ter nem o cambota, que é o varismo, e nem muito valgo, porque na idade avançada, ele vai realmente evoluir com desgaste precoce. Por quê? Porque a força, peso, que a gente tem que imaginar é o seguinte, ao ficar em pé e você dar a pisada, você tem a tua força do teu corpo, mais a nossa gravidade. Porque a gravidade é a força que faz você não sair voando, né? Por isso que a gente, a Terra tem essa gravidade. Então, quando você coloca essa força-peso, ele tem que ter um alinhamento. O joelho da gente funciona como uma grande balança. Então, metade do peso tem que bater aqui, metade aqui. Então, tem que ter um nivelamento, tá? Então, se você é cambota, que é mais para cá o valgo, você vai gastar mais um lado. Entendeu? Perfeito. Doutora, eu vou perguntar um negócio polêmico aqui agora. Pergunte. Essa prótese aqui seria o futuro de todos os crossfiteiros? Não fala isso. Não pode, não? Não, eu não posso. Não, o crossfit, ele não é uma atividade ruim, não. Sabe? Agora, veja bem. Se você tem uma alteração já de cartilagem, né? Se você tem muita dor, que a gente chama de patelofemoral, o que é isso? Um desgaste ao nível da rótula do joelho com o fêmur, que realmente causa dor, você está proibido de fazer crossfit? Não, mas tem que tomar cuidado. Perfeito. Eu vou deixar assim, olha, você já tem um desgaste, eu vou deixar você estar pulando nos caixotes, você vai ter dor? Você vai fazer muito agachamento até lá embaixo? Paciente com desgaste ou com já alteração, eu sempre falo, olha, os agachamentos faz até 90. Porque se você fazer abaixo de 90 e ainda colocar peso, você vai sobrecarregar essa articulação e vai ter dor, né? Então, não, eu não sou contra. O que eu sou contra é a intensidade. Eu sou contra quem corre? Não. Mas nem todo mundo pode correr. Eu sou um que não posso. Nem todo mundo pode correr. Eu já vi fratura, já vi várias fraturas, entendeu? Por sobrecarga de corrida, né? Então, tem pessoas que não têm um fenótipo para correr. Não, a gente pode se programar, tá bom. Aí eles ficam chateados quando eu falo assim, você já viu os corredores que ganham? Eles falam, já. Você já viu como é que eles são? Pele e osso. Pele e osso. Então, assim, paciente que vem comigo tem 3 dígitos, eu falo, não corra. Eita. O joelho não vai aguentar, vai ter sobrecarga, né? Eu acho que não dá pra me correr mesmo, não. Por enquanto, não. Não dá não. Eu só tive uma tentativa de experiência em corrida. Corri no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro Começou dia. A doer o joelho. Aí eu falei, eu abandonei, me deu 2 canelites e 2 dor de joelho. Eu falei, vou nada. É bem isso aí. Não dá, o joelho não aguenta. Não compensa. Sabe o que assim? Todo mundo quer assim, vou emagrecer. Então eu vou correr, que é mais rápido, né? Não aguenta, a articulação sofre. A articulação do joelho, e olha que a articulação do joelho, ela é uma articulação que eu falo, quando você tem muito dinheiro, o que você faz? Você não quer guardar em casa, você coloca onde? No cofre. Eu falei, a articulação do joelho é igual um cofre. Por que a articulação do joelho, eu tenho muita borracha, no meio eu tenho um amortecedor, que é o menisco, depois lá embaixo tem a tíbia que tem amortecedor, depois vem o osso. Quando você pega um raio-x de uma criança, você vê o espaço imenso, aqui dali é só borracha. Com a idade, você vai ver que o espaço vai diminuindo, né? Então, assim, a articulação do joelho, ela tem isso. Então, assim, se você tem uma sobrecarga muito grande de peso, né? Você tem que tomar cuidado. Então, você tem que primeiro emagrecer, até eu falo, emagreça primeiro, para depois você usar seu joelho. Vou dar uma piquezinha ali na pista. Para dar um piquezinho, senão não vai aguentar. Amarrar aquela sacola na barriga e sair correndo no meio da pista, fazendo tchac. Tá, pode? Faz bicicleta, de corrida não. Doutora, assim, por curiosidade, um treino desse aqui, qual é o risco de fazer uma rejeição, um negócio? Porque eu fico imaginando que se rejeitar ou não rejeita, não tem esse risco. Na verdade, isso... Eu não sei nem como é que monta esse treino, eu vou até deixar quietinho aqui. Então o pessoal da saga me bate se quebrar. Na verdade, isso é
uma polêmica muito grande, né? Que às vezes o paciente chega, é porque, doutor, é o seguinte, a minha prótese, não foi culpa, a minha prótese, eu sofri uma rejeição da prótese. A prótese não rejeita ninguém, não, entendeu? Rejeição é infecção. Então, Perfeito. é infecção, não tem jeito. E infecção é estatística, né? Então, assim, cirurgia você corre o risco, aliás, você cortou um pedacinho do canto da unha, você pode ter infecção. Totalmente. Então, a prótese é a mesma história. Lógico que o risco é maior, por isso que o paciente tem que estar muito bem preparado. O paciente, você não vai fazer uma prótese sem nenhum exame. Você faz exame de tudo, entendeu? Para quê? Para diminuir o risco de uma rejeição, que não existe rejeição, existe infecção. Aí sim. E se acontecer... Aconteceu, vamos citar assim um exemplo. Aconteceu uma infecção. É o que nenhum ortopedista de joelho quer, né? É o pesadelo do ortopedista de joelho. Tem Sério? jeito? Sério. Porque não é fácil, né? Já fazer uma prótese já não é fácil. Infecta é muito difícil. E assim, é uma cirurgia maior, uma cirurgia que você tem que fazer uma limpeza, o paciente fica, que a gente chama que é um espaçador, que é um cimento, ou tem um plástico desse também, que vem com antibiótico, e você deixa de 6 semanas, às vezes 12 semanas com esse espaçador. Aos exames de sangue tá todos normais para você colocar uma outra prótese, que já não vai ser essa prótese primária. Porque esse aqui, que está desmontando aqui, essa prótese aqui, ela é uma prótese primária, tá? Que é uma prótese que corta pouco, tem pouco metal. Já uma prótese de revisão, ela é uma prótese que ela vem com as hastes na tíbia, que é na perna, uma haste mais no fêmur, uma prótese de maior complexidade, né? E aí, dando tudo certo, vida que segue. Tchau e benção. Tchau e benção. E assim, doutora, acontece de o cara tá com os dois joelhos ele vai precisar fazer a prótese, exatamente. A cirurgia. Isso. O que acontece? Tem centros, né? Aqui em Rondônia não, que só tem uma equipe, né? O outro cirurgião que opera comigo é o doutor Guilherme, né? Guilherme Pitan, né? Que faz parte da minha equipe. Então, assim, tem centros que operam os dois joelhos ao mesmo tempo. Tem colegas, eu estava até conversando, acho que de Belém do Pará, que eles operam em seguida. Aqui, Rondônia, como é que eu faço? Eu opero um joelho, paciente evoluiu bem, 2, 3 meses, que é o tempo de cicatrização, aí eu faço outro joelho. Eu não tenho pressa. Perfeito. Sabe? É uma cirurgia grande, por quê? Por que fazer tudo ao mesmo tempo? Não. A minha conduta é essa. Realmente eu tenho uma conduta mais conservadora. Mas assim, eu fico de pé. O paciente de prótese comigo, ele opera. Eu fico acompanhando toda semana. Eu tenho contato com o telefone. Vai fazendo curativo 2, 3 vezes na semana. O paciente manda foto. Então, assim, eu acho que é muita cirurgia. Sabe? A demanda cirúrgica é muito alta. Então, eu prefiro opera, dá 2, 3 meses, faz outro lado com mais tranquilidade. E eu até imagino, para colocar isso aqui, colocar essa parte em cima aqui, tem que ser uma lapa de uma abertura no joelho. Porque você tem que fazer uma boa exposição, né? Porque eu falo, gente, corta pele, gordura, músculo e osso para fazer esses encaixes, né? E assim, a articulação do joelho, ela é uma articulação superficial, diferente de uma prótese de quadril. Prótese de quadril, você toca aqui o seu quadril, você sente músculo, né? Músculo. Você tem um tecido bom de gordura, você tem muita musculatura e a articulação é lá dentro. Joelho não, você toca, você sente o seu osso. Por mais que seja fofinho, você toca assim, você já sente o osso. Então é uma articulação muito superficial. E atrás é que passa o feixe, que são a artéria, que vai nutrir a sua perna, é o que passa o nervo, que vai dar sensibilidade. Então é tudo muito superficial. A grande verdade é essa. Doutora, cuidar bem da articulação. Cuidar bem da articulação. Doutora, e aquelas, vejo muito pessoal falar daquelas infiltrações que são feitas no joelho, também resolve? Ou não, é mais um paliativozinho ali que a gente tem? A infiltração, eu faço, sabe? A infiltração tem a sua indicação, tá?
A infiltração, que é a base de ácido hialurônico, né? Isso revolucionou, ajuda bastante. Ajuda até a articulação não ter um pinçamento. O que é um pinçamento? Quando você tem uma radiografia que o osso está totalmente encostado no outro, que é a artrose que é mais avançada, você faz a infiltração, você pode colocar até junto com medicação, o paciente mesmo fala: doutora, antigamente eu passava um ano sem ter dor, 6 meses sem ter dor, né? Quando você tem uma radiografia que já tem uma deformidade e o osso está encostado, você faz a infiltração, o paciente fala: ficou só 3, uma semana, já vou ter até dor. Lógico, porque aqui dali, como a articulação do joelho é uma dobradiça, apesar da dobradiça nossa ser complexa, ela dobra nos finais de flexão, quer dizer, de dobrar, ela faz a rotação. O que é que acontece? Você coloca ácido hialurônico lá para quê? Para ensaboar. Lógico, quanto melhor o ácido hialurônico, mais lubrificada fica a cartilagem. A lubrificação, como é uma dobradiça, veja lá, você está na sua casa, a dobradiça da sua porta, você vai abrir e está fazendo aquele barulho. Você coloca um óleo penetrante importado, ou até um óleo de cozinhar, né? Ele vai lá, lógico que o óleo penetrante importado, ele é melhor, ele dura muito tempo. De cozinha, daqui uma semana já ainda sujou tudo, né? Mas ele fez a sua função, é a função do ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico tem que explicar muito para o paciente que ele vai melhorar, porque ele vai meio que ensaboar, vai deslizar a sua articulação, diminuindo o atrito. Diminuindo o atrito, o paciente acontece o quê? Melhora a dor, porque tudo é atrito, né? Agora, se você tem uma articulação com pinçamento, uma articulação que já não dobra direito, estica, porque o grau de desgaste é grande e a deformidade é grande, tá na hora de você falar assim: não dá mais, tá indicada a cirurgia. Aí, entendeu? É onde a criança chora e a mãe não vê. Partiu cirurgia. Partiu cirurgia. Mas a prótese, eu volto a falar para você, a melhor indicação da prótese não sou eu que vou indicar. A prótese primária, a indicação, eu espero o paciente falar: doutora Valdirene, já deu. Agora é a hora. Agora é a hora. Perfeito. Quando o paciente fala assim, o paciente some, passa lá 5, 6 meses, 5, 6 anos sem vir no consultório. Aí chega, eu falei: como é que tá a senhora, tudo. E aí, como é que tá? A senhora operou? Não, doutor, agora que piorou. A senhora, desculpa eu ter sumido. Eu falei: não, o importante é isso, chegou a sua hora, entendeu? A prótese primária. Agora, a prótese de revisão, não. A prótese de revisão é uma decisão do cirurgião. Perfeito. Tá? A prótese de revisão é aquela prótese que teve soltura, né? Por exemplo, a paciente que eu fiz hoje era uma prótese de revisão. Ué, doutora, ela soltou a prótese? Soltou. A prótese durou 16 anos. Então, hoje as próteses, antigamente as próteses duravam muito pouco. E com a evolução das próteses, as próteses têm durado mais tempo de joelho, né? Mas, doutora, por que a durabilidade dela era tão pouco, enquanto que do quadril é consagrado, dura 20 anos, é consagrado isso, mas de joelho demorava muito pouco, porque na época, o que acontece? Era como se você só tivesse 3 tipos de sapato. Você tinha sapato P, M, G. Então só tinha sapato 33, 38 e 42. Bom, mas meu pé era 35. Ou você ficava com o sapato muito apertado ou muito folgado. E aí o que acontece? A prótese soltava. Hoje, o arsenal de prótese tem para todos os tamanhos, né? Então hoje você tem uma congruência melhor da articulação. Ó, essa daqui é uma F, vai de A até F. Então você está encaixado em algum tamanho, entendeu? Então assim, hoje as próteses têm essa facilidade. Então você tendo a sua prótese, o seu tamanho ideal, a prótese dura bem. Lógico, tendo técnica, cirurgião sabendo o que está fazendo. Porque às vezes um cirurgião que corta demais, que seja um pouco mais intenso na cirurgia, isso aqui também não faz milagre. Você tem que fazer tudo muito perfeito, tudo muito calculado para fazer uma cirurgia bem feita. Bem encaixadinho. Bem encaixadinha. Bem colado. Bem colado. Porque senão, por isso que eu falo, doutora Valdirene, do Rocha mesmo. Porque isso aqui não é para qualquer um, não. Ah, tá certo. Não, doutora,
assim, existe alguma suplementação, alguma coisa que possa ajudar a melhorar a saúde da articulação, a prevenir? Eu passo tudo. Eu sou a médica que acredito em tudo, né? Porque você concorda que antes do paciente querer a cirurgia, né? Antes, de falar assim, doutora, eu não aguento mais, aí você vai deixar o paciente sem nada? Não. A gente faz os ácidos hialurônicos, quando muito bem indicado. Só tem que saber quando parar, né? Agora, medicação, lógico, as condroitina, glicosamina. Hoje medicação, os colágenos, eu passo tudo, porque melhora. Eu fiz o teste. Eu tava com dor no joelho. Tomei os colágenos com as cúrcumas. Adoro cúrcuma. Cúrcuma é maravilhoso, tudo misturado. Vale a pena, eu passo. Que legal. Não, mas não tem comprovação. Ué, mas se o paciente melhora passando, por que eu não vou passar? Eu passo. Eu sou a que passa tudo. E assim, doutora, o paciente fez lá, colocou a prótese. Acredito que ele tem que ter um cuidado em casa também. Tipo assim, tem lá coisas que até certo ponto você pode ir. E há determinadas coisas que você pode fazer para ajudar como eu posso dizer? A manutenção. A manutenção, exato. Então, como é que funciona? Por exemplo, você opera, dia seguinte, todos meus pacientes vão para a UTI. Eu quero uma segurança. Perfeito. Até para a família, porque assim, o paciente mais jovem, tá tranquilo, um paciente com mais idade, ele não vai para o quarto, vai para a UTI, porque lá tem médico 24 horas. Então, assim, se vai para a UTI o paciente com mais idade, eu coloco também o mais jovem. Então, a primeira noite vai para a UTI, dia seguinte já sai da UTI, vai andar. O fisioterapeuta já está lá. E recebendo a alta, ele já faz um esquema intensivo de fisioterapia. Legal. Eles ficam até bravos comigo, entendeu? Vai fazer fisioterapia, sim senhora, ou sim senhor, né? E aí para poder ganhar movimento, eu falo, vai fazer as fisioterapias, para poder voltar à vida normal, para voltar a ir para sua igreja, para voltar para ir para o parquinho, para ir para o shopping, passear, para ele voltar a ter sua vida social, sabe? Eu até, assim, o primeiro mês eu deixo o fisioterapeuta ir em casa, mas depois do segundo mês eu acho até bom ele sair de casa para fisioterapia, porque ele vai brigando, ele chega lá, briga, fala com o fisioterapeuta, mexeu no joelho dele, eu ligo no telefone e falo, menino, pra que você mexeu demais no joelho? Ele fica feliz, é uma criança, né? Então assim, a gente vai conversando e vai dando esse acolhimento. E aí eu converso também, porque o paciente com mais idade também, você tem que tomar muito cuidado com sarcopenia. Tomar muito cuidado, porque eles perdem muita também massa, né? Então, assim, fazer uma suplementação nos que perdem mais. Então, esse controle é importante, sabe? Então, assim, os que estão bem demais, querem magro, que engorda demais, eu puxo a orelha, engordou, hein? Vamos baixar essa barriga. Doutor, eu falei, sim, mas, né? Porque tem a prótese, né? Então, eu nunca dou alta. Dei alta para o paciente de prótese, não existe isso. É um filho que você tem. O resto da vida fala, oi, não, pode vir daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, uma vez por ano. Mas eles vêm para dar uma olhada. E até mesmo fazer uma revisão da prótese. Perfeito. E se não fizer certinho, a doutora Valdirene vai arrancar um pedaço de osso e vai dar-lhe na cabeça. Eu sou ótima. Eu tenho uma sócia que é a Helena, é muito engraçado. Eu tenho uma sócia, a Helena que faz ortopedia infantil, ela fala assim, Valdirene, pelo amor de Deus, por que quando o paciente faz coisa errada? Eles vieram comigo, estão com medo de ir contigo. Eu falei, gente, eu não vou brigar não. Eu só quero saber o que aconteceu, mas eu acho que essa é a minha cara de braba, né? Só pode. Não, pare, tem não, doutor. Tem não, né? Tem tá não, bom. Tem não. Dá um friozinho no coração. Mas eu falo, tanto que o paciente sai, eu falo, menino, juízo. Pelo amor de Deus, vai dar tudo certo. Os que são de mais idade, eu falo, meus queridos, né? E dá, porque a gente tem que fazer o meio que papel de mãe, né? Com certeza. Né? Com certeza. Fez coisa certa, ótimo. Fez coisa errada, eu brigo realmente. Por quê? Outro dia uma paciente, foi muito engraçado. Essa paciente, ela caiu. Olha só, ela 78 anos. Ela queria limpar o armário, né? Aí ela tentou ficar em cima do banquinho. O banquinho não deu certo. Ela pegou a mesa,
botou o banco em cima da mesa. Tragédia anunciada, né? Então, assim, eles aprontam e acham ruim quando a gente briga com eles. Eu tenho uma avó que não é fácil também. Mas eles são os queridos, viu? Eles são os queridos, dá tudo certo. Demais. Doutora, infelizmente, com muita dor no coração, a gente vai ter que partir para um encerramento. Porque eu acho que a gente tinha assunto aqui para ficar pelo menos umas 4 horas, doutora. Ave Maria. Fácil. Mas não causa ciúme, né, doutora? Então, vamos, né? Doutora, uma pergunta que eu sempre faço para meus convidados. Se a senhora pudesse deixar um recado para quem vai assistir esse episódio aqui, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ou até o YouTube existir, porque ele vai ficar gravado lá para sempre, para a galera do futuro, qual seria? Joelho é uma articulação que aguenta muita coisa, mas como tudo na vida tem seu limite, né? Então, cuidem dele. Cuide do seu corpo, tá? Tenha uma vida saudável. Isso não quer dizer, mesmo se você for um gordinho, né? Não tenho nada contra o gordinho, mas saiba cuidar do seu joelho. Então, se você, cuidando dele, você vai ter um amigo pro resto da vida. E bonitinho. E lá, cheinho, gordinho do negócio lá. Pá. Vida saudável. É isso é o lema. Só cuide dele. Doutora, como que o pessoal te encontra? Eu sou sócia da Clínica de Ortopedia e Fratura, que é a COF. Legal. Que fica na 7 de setembro. Perfeito. Instagram? Rivas Valdirene. O pessoal pode seguir lá também? Pode. Tá certo, pessoal, vai ficar aqui embaixo na descrição o Instagram da doutora, depois sigam a doutora lá. Doutora, muito obrigado, foi assim, sensacional. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é totalmente minha de conseguir um horáriozinho pós-cirurgia, pessoal. A doutora veio, tava operando, saiu direto de lá aqui para esse episódio. Doutora, gratidão. Obrigado. Muito obrigado, foi ótimo ter a senhora aqui. Espero que a gente possa gravar um parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 10 e dar continuidade nesse assunto, que tem muita coisa ainda pra gente falar sobre ele. Então, doutora, muito obrigado. Obrigada. E, pessoal, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui nesse humilde canal dessa farmácia de manipulação. E precisando de absolutamente qualquer coisa, o meu telefone também vai ficar aqui na descrição desse vídeo. É só mandar uma mensagem lá que a gente está aqui para resolver a sua necessidade. E tenho essa farmácia também para chamar de sua farmácia. Até o próximo episódio.